próximo. Olá, começa agora o programa Em Discussão especial da série AIDS e eu converso agora com Sandra Santos, que é idealizadora da Fundação Poder Jovem. Sandra, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Bom, a Fundação Poder Jovem faz aí um trabalho com jovens que vivem com HIV, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente da história da Fundação, por que você resolveu fazer esse trabalho. Conta para a gente. Bom, o projeto ele iniciou suas atividades em 2007 por conta de uma necessidade, né, no período onde nós tínhamos muitas internações em jovens, né, por não aderência ao tratamento clínico. Né? E como trabalhar essa questão com o adolescente, de tomar a medicação, de ter uma perspectiva de vida, né? E aí começamos a investigar mesmo, a perguntar para os jovens quais eram essas dificuldades, né? Por que ele não conseguia tomar o remédio? E um jovem disse que a primeira vez que ele se sentiu inserido na sociedade foi quando a escola deu a oportunidade dele participar de uma peça de teatro. Foi a primeira vez que ele se viu como o aluno, não o Joãozinho doente da escola, né? E aí veio a ideia de ter atividades culturais para incentivar esses jovens e motivá-los a tomar as suas medicações. E começamos com um grupo de 40 jovens, mas ainda era muito pouco porque a gente tinha jovens, nós temos, né, jovens que moram na área nobre de São Paulo, que tem toda uma estrutura, tanto familiar como financeira, e o jovem que mora no extremo da periferia que não tem quase acesso a nada. Nada, né? E quais eram essas dificuldades? Então, acompanhando mesmo, balada, fazendo eles se aproximarem, né? E ter um trabalho entre eles, entre pares, para poder discutir as suas dificuldades. Né? Então, balada, família, né? Cada um frequenta a casa do outro, quando um não está bem, vai fazer o acolhimento no lar e não deixar que ele desista, né? Em 2017, em 2009, nós tivemos 17 óbitos, né? Que foi um momento mais difícil para o projeto, né? E foi um momento que nós imaginávamos que o projeto ia parar, porque eles iam ficar desmotivados, um óbito atrás do outro. E foi quando eles se fortaleceram, né? E viram a importância de fortalecer mais ainda o projeto, né? Então nós temos jovens que têm a sorologia para HIV e temos os jovens que não têm, que nós chamamos de vivendo, o que tem, e o convivendo é o que tem alguém na família ou é amigo de um jovem vivendo. Então ele participa do projeto. E Sandra, por que, na sua visão, pela sua experiência, por que o jovem tem tanta dificuldade de aderir ao tratamento? Porque tomar remédio é muito difícil, né? Vamos falar de... Quando a gente gosta muito de um doce, a gente come de manhã, de tarde, à noite, chega uma hora que você não aguenta. E aí tem toda aquela questão também da questão das próprias dificuldades da adolescência, né? Dos conflitos da adolescência, que vem aí, né, com questão de sexualidade, questão de namoro, questão de liberdade, né, de poder dizer, eu quero, não quero, é onde ele começa a ter a sua autonomia de dizer o que quer, o que não quer. Né? Então, nesse momento é o que dificulta. E Sandra, a gente sabe assim que se o jovem ou qualquer pessoa que seguir o tratamento correto e que vive com HIV, depois de um tempo, por conta dos coquetéis, do tratamento, a doença ela se torna até indetectável num momento. Sim. Será que falta informação para os jovens e para as pessoas de uma maneira geral em relação a isso? Sim, falta muita informação ainda, né? Infelizmente a mídia não fala muito sobre esse assunto, fala sempre mais época de carnaval, Dia Mundial de Combate à AIDS, e nos momentos, em datas, né, especiais, mas fora isso não se fala, né, de prevenção. E nós somos um país que nós não temos cultura de prevenção, então é preciso falar da importância da prevenção e lembrar que o I igual a I é saber que ele está fazendo o tratamento direitinho, ele vai estar indetectável. Então está tudo bem. Não é que está tudo bem só porque ele está indetectável. Mesmo porque ele vai ter que prosseguir com o tratamento o resto da vida porque não tem cura. Exato. Mas
a preocupação maior são os jovens que acabam descobrindo o diagnóstico e nem sabiam, né, que estavam infectados. Né? Infelizmente, a gente aumentou muito o número de jovens, né, infectados e com uma dificuldade maior, que é contar sobre a homossexualidade para a família e também do HIV, né, da infecção. E é importante também, né, ter mais campanhas para que se faça o teste. Né? Assim, quer dizer, como as políticas públicas e as campanhas são fundamentais. Fundamentais, porque assim como é feita a campanha para o câncer de mama, deveria ser feito para o teste uma vez por ano. Né? Eu acho que... Inclusive, você tocou num ponto importante, a questão da pessoa nem saber que ela tem a doença. Eu tenho um dado aqui do Ministério da Saúde que diz que aproximadamente 112 mil brasileiros têm o vírus, mas não sabem. O que acontece? As pessoas não fazem exame, os profissionais de saúde não prescrevem sorologia. Qual que é a questão? Assim, eu não posso afirmar que eles não peçam, né? Mas é mais quando acaba tendo uma oportunista, né? Ele tem uma infecção que não sara, uma gripe constante. E aí ele acaba descobrindo. Aí acaba descobrindo, né? E geralmente quando você vai fazer os exames gerais, né? No clínico geral, você não pede o de HIV, né? Pede os outros exames, mas não para HIV. Eu tenho um outro dado aqui da Unicef que diz que a contaminação por HIV entre os adultos tem diminuído, já entre os jovens aumentou muito esse número. Inclusive, outros dados também mostram que mais da metade dos jovens entre 15 e 24 usam preservativo na relação, já os outros partem para o risco e podem ser infectados pelo HIV. Na sua visão, por que o jovem se arrisca dessa maneira? O jovem, ele acha que não vai acontecer com ele? Qual que é a sua visão? Ele é mais destemido? Por que isso acontece? Primeiro porque pouco se conversa com ele sobre essa questão da gravidade, né? Não, tem remédio, agora tem a PEP, tem a PrEP, então tá tudo bem e tal. Não. Nós fizemos 55 escolas no ano passado, 22.492 alunos impactados. Né? E na dinâmica da palestra, 2 jovens se revelam soropositivos, um rapaz e uma moça. Né? Então, quando ele fala a história de vida dele, e você vê que os jovens têm a dúvida, né? E aí ele começa a ter um olhar diferente, né? Ele fala, não, opa, pera, não é bem assim. Né? Tem os efeitos colaterais, que ele não pensa que vai ter efeitos colaterais, que ele vai emagrecer, que ele vai ter momentos, né, constrangedor por conta da doença, o preconceito, né, entre a família, entre os amigos. Então, isso precisa ser falado para os jovens. Então, acho que essa fala tem que ir nos espaços dos jovens, né? Não só nas escolas, como nos ambientes culturais que eles frequentam. Tem que falar sobre esse assunto. Quer dizer, a prevenção é o melhor caminho. É o melhor caminho. Então, para ele entender que não é, não, tudo bem, né? Não vai acontecer comigo. Pode acontecer com você, porque HIV não tem, né? Então, quando ele vê o jovem falando, igual o jovem que se revela soropositivo, ele é professor de hip hop. Então, eles olham e falam assim, não, ele não tem, ele é professor de hip hop. Né? E quando ele conta a história deles, ficam, né? Chama atenção. Chama atenção. Tem um outro dado que me chamou a atenção, também da Unicef, que diz que os casos de contaminação por HIV entre o público feminino é maior do que entre o público masculino. Eu queria que você comentasse isso, se é o que você observa na fundação, existe de fato mais mulheres do que homens ou não? Eu queria que você falasse a sua opinião para a gente. O fato da mulher ser mais vulnerável, né, por questão até da própria cultura, né, a mulher, ela não tem um empoderamento de falar, não, eu não quero, da violência, né, do relacionamento abusivo, né? Então, ela acaba se tornando mais vulnerável. Né? A gente tem também uma coisa assim, a pessoa que vive com o HIV, quer dizer, a pessoa que pratica relação sexual, ela está sujeita a contrair e ser infectada, né? Mas a sociedade ainda associa muito essa questão com a atividade homossexual. Eu queria que você comentasse também sobre isso, se você observa isso na fundação, a maioria dos jovens lá são ou não, como que é isso? Não, lá a gente tem um público bem diversificado. Diversificado.
diversificado, né? Não tem essa questão de ter mais meninas ou homossexuais, como é que eu digo, como diz a população-chave, né? Que diz que é população negra, HSH, homens que fazem sexo com homem, e lésbicas, não tem essa diferença lá, né? A gente tem o público lá, ele é bem diversificado. Então é uma coisa que é um preconceito, assim, na sua visão, ter essa mentalidade? É um preconceito. É algo que precisa mudar na mentalidade do brasileiro? Como que é isso? Sim, porque se nós somos um país que nós não temos uma cultura de prevenção, então o olhar precisa ser, né? A prevenção é para todos, não tem um público específico, qualquer um é vulnerável, né? Se tem 1%, então você está dentro desse 1%. Não tem essa questão de mais ou menos. Tem a questão também, a gente sabe que no tratamento de qualquer doença, a parte psicológica influencia muito no tratamento, né? E a pessoa que vive com HIV, muitas vezes ela sofre preconceito e acaba vivendo isolada socialmente, né? Então, e isso, muitas pessoas que vivem com HIV acabam apresentando um quadro de depressão. Sim. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que vocês fazem um trabalho com esses jovens, existe um atendimento, um apoio psicológico? Como que é isso, Sandra? Então, nós temos um grupo na Fundação Poder Jovem que faz acolhimento nos leitos, né? Então, quando vem, nós temos um grupo também no WhatsApp, né? Porque o acolhimento é fundamental, principalmente quando recebe o diagnóstico, né? Porque quando ele vai receber o diagnóstico, ele é atendido por um profissional, né? Então, o profissional vai fazer a parte dele, mas ele precisa sair de lá e procurar ser acolhido. Então, no primeiro momento, se não é com a família, ele tem que procurar instituições que fazem esse acolhimento para que ele não se desespere e cometa uma besteira, né? Eu fiz um acolhimento de um jovem ontem, né? E ele entrou no grupo, né? E ele abriu que ele precisava de ajuda, a gente chamou o privado e começamos a conversar com ele, né? E ele falou que assim, ele estava a ponto de se jogar na frente de um carro porque ele ficou desesperado, né? Primeiro que ele não sabia como ia contar para a família, né? Então aí já encaminhei mais ou menos pela idade dele para um jovem que vive com HIV da mesma idade para conversar. Então ele já está fazendo o acolhimento dele, né? E acompanhar mesmo, né? Então esse grupo ele acaba acompanhando, vai até o serviço, né? Porque às vezes teve uma exposição, faz o teste, aí vai ter a primeira consulta, então vai junto na primeira consulta. Então é bom ter esse acolhimento. O programa em discussão especial da série AIDS vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão especial da série AIDS e eu converso agora com a Jade Fortuoso, que é membro da Fundação Poder Jovem. Jade, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Então, eu sou soro positivo, transfusão vertical. Peguei da minha mãe durante o parto, né? Desde então eu faço tratamento e com medicamentos. Bom, eu me dei conta do que era o HIV aos 10 anos de idade, né, quando meu pai me contou o que era, por que eu tomava remédio todos os dias, que era o que eu perguntava para ele sempre, porque eu não gostava, desde pequena eu não gostava de tomar remédio, até então, qual criança que gosta, né? Nenhuma. Mas, enfim, meu pai me contou pra mim que era uma doença sem cura, como que se pegava, como que eu peguei, né? Como fui infectada. Enfim, daí começou um pouco de pânico da minha parte, por ser uma doença sem cura e eu ter que tomar o remédio durante toda a minha vida. Esse remédio você toma todos os dias? Todos os dias. Aí, aos 15 anos, né, em 2009,
foi quando começou a minha fase de rebeldia, quando eu tive o meu primeiro acontecimento de preconceito na escola, né, por causa de um namorado que acabou passando a notícia para um e para outro e acabei ficando sem amigos. Acho que eu tinha 2 amigos, uma amiga e um amigo lá na escola. E, enfim, aos 15 anos, 2009, foi a fase de revolta total. Você chegou a pensar em desistir do tratamento? Sim, eu cheguei a desistir do tratamento, sim. Por quanto tempo? Eu fiquei, bom, não gosto muito de falar, mas eu fiquei 8 anos sem tomar remédio. E daí eu conheci a Sandra, da Fundação Poder Jovem, conversou comigo, me chamou para o projeto. Lá eu conheci outros jovens, a gente conversava sobre o assunto da adesão e tudo em relação a namorados e preconceitos, enfim, trocava as experiências. Mas foi uma coisa que levou muito tempo para trabalhar dentro de mim, a aceitação, né? O fato de como ter acontecido comigo e eu ser a única da família a ter, porque meu pai, ele não contraiu, apesar dele ser casado, né, durante muitos anos com a minha mãe. E a única pessoa que tinha chegou a falecer, né, que era a minha mãe, enfim. Então, eu vivi assim, demorou muito tempo para eu ter essa aceitação de tipo, eu tenho que tomar remédio e cuidar de mim. E é isso. Qual que é a importância da Fundação Poder Jovem para você, Jade? Ter um relacionamento com outras pessoas que sabem, né, do problema e que estão ali para me ajudar, para desabafar e tirar dúvidas, né? Porque eu posso conversar abertamente. Hoje eu converso abertamente com qualquer pessoa. Se me perguntarem se eu tenho, eu falo. Converso sobre, dou informação, né? Porque eu acho que isso é o meu dever hoje, né? Como uma pessoa, digamos que ativista do assunto, de passar informação, né? Que falta muito por aí. Então, mas com a Fundação Poder Jovem, para mim, é como se fosse alguém da minha família que estivesse ali passando pelo mesmo problema e que pode me dar um ombro, pode compreender totalmente o que eu estou passando. Quer dizer, essa parte psicológica, ela influencia muito nesse tratamento. Influencia muito. Acho que a Sandra, ela é uma mãe para mim, né? Como eu perdi minha mãe muito cedo, e ela supriu esse espaço assim de um jeito muito especial, né? Eu acho que não só para mim, mas como para todos, muitos jovens lá da fundação. E na sua visão, Jade, pela sua experiência, pelos amigos que você fez na fundação, por que o jovem tem tanta dificuldade de aderir ao tratamento? Qual a razão ou quais razões fazem com que o jovem crie essa barreira, essa resistência em se tratar? Primeiramente, os efeitos colaterais. Alguns sentem só durante um tempo, outros vivem sentindo e, enfim, tem uns que não sentem nada. Que tipo de efeito colateral esse tratamento traz? Varia muito, vai de organismo para organismo. Dá um exemplo para mim. Os mais recentes é falta de apetite, dor de estômago, né, náuseas, a lipodistrofia. Então, são coisas mais recentes, assim, que pode vir, né? Tem pessoas que têm problemas de diarreia, né, alergia de pele, então, varia muito. O que eu tinha mais era falta de apetite e dor de estômago, né? E é o que mais todo mundo reclama, né? Muitos reclamam, principalmente no começo. Jade, segundo a Unicef, a contaminação por HIV entre os adultos diminuiu bastante, né, significativamente. Já entre os jovens, esse número aumentou bastante. Queria saber, na sua visão, o que falta? Falta informação, falta políticas públicas, falta campanhas de conscientização? Como que você enxerga esses números tão alarmantes em relação aos jovens?
Olha, o jovem, ele é muito difícil de definir, assim, o que acontece para ele não se prevenir, né? Acho que nós, né, adolescentes, são muito momentâneos, então eles são meio destemidos, sim, muitas vezes, e a falta de conscientização também acaba dando mais ênfase a isso tudo, né? Porque muitos pensam que pode acontecer com os outros, mas não vai acontecer comigo, né? Eu já ouvi muito jovem falar assim: ah, que isso, eu não pego isso não pego nem gripe. Então, O jovem é mais destemido, mais intenso, vamos sim, dizer assim. é bem intenso. Eu acho que principalmente na fase dos 15, 16 anos, eles estão nem aí. E segundo essa pesquisa da Unicef, além de apontar que o número de jovens contaminados aumentou muito, essa pesquisa mostra que esse número aumentou especialmente entre o público feminino, né, que são as mulheres. Por que você acha que isso acontece, Jade? Bom, na minha cabeça, biologicamente, a mulher já é realmente mais vulnerável a diversas doenças, né? E também o relacionamento abusivo. Mulheres que confiam, né, já são casadas. Eu digo isso porque eu já conheci mulheres que foram casadas durante muitos anos e acabaram descobrindo no meio do casamento. Isso, sendo que antes não tinha nenhuma ideia. Então, acho que a submissão e um pouco de, tipo, a confiança demais na outra pessoa, né? Não que não deva confiar, mas sim cuidar de si mesmo, né? Pensar em si em primeiro lugar. Acho que a mulher, ela é muito vulnerável sentimentalmente. No início da Também. entrevista você mencionou a questão do preconceito, né? Queria que você contasse pra gente como que você enxerga essa questão. Você acha que o preconceito é falta de campanhas, é falta de uma mudança de mentalidade? E como que foi para você enfrentar essa situação? Tem alguma situação que você passou que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Como que foi encarar essa situação, Jade? Então, é muita falta de informação. É um preconceito que vem desde os anos 80, né? Muitas pessoas pensam que é uma doença de LGBTs ou então de pessoas que são promíscuas. E, enfim, é um preconceito primitivo, né? Precisa existir uma mudança de mentalidade, de cultura? Sim, acho que podemos estar caminhando para isso. Podemos, aos poucos, devagar. Acho que está mudando um pouco, mas ainda tem muito aquele medo do risco, né? O último preconceito que eu sofri, né? Ele foi um preconceito muito direto, assim, né? Muito, não vou ficar com você porque você tem AIDS, desse jeito, né? Mas a única coisa que a pessoa chegou e me falou assim: você é legal, você é gente boa, né? Gostei de você, mas eu não quero correr o risco de me contaminar. Então, a pessoa, ela não quis ouvir, né, o que eu tinha para falar, porque até então eu estou indetectável hoje, né? Eu queria dar essa informação para ele, Ele não quis nem ouvir. Não quis nem ouvir. Eu queria falar sobre outras formas de prevenções, não quis nem ouvir. Então, é uma pessoa que está com a cabeça fechada, né? Eu acho que falta um pouco aos jovens querer pesquisar, não só jovens, enfim, famílias, né? Orientar seus filhos a saber mais sobre isso, a conversar mais sobre sexualidade e prevenção, né? Então, falta muito dessa informação e abrir a mente também, né? Porque, querendo ou não, a gente aprende da família a ser mente fechada. Acho que vem de criação.
Sim. E a gente sabe que também a parte psicológica ela influencia muito na questão do tratamento de qualquer doença, né? Sim. E o preconceito com pessoas que vivem com HIV ou que têm a AIDS acaba fazendo com que a pessoa viva muitas vezes um isolamento social. Isso faz com que a pessoa muitas vezes apresente até um quadro de depressão. Queria saber se no seu caso você chegou a fazer algum tratamento com um psicólogo, você aconselharia esse tipo de tratamento? Como que você vê isso, Jade? Olha, eu já procurei sim muita ajuda psicológica, psiquiátrica também, porque eu já tive depressão. Eu aconselho, com certeza, sempre vou aconselhar uma pessoa a procurar um profissional, né, para tratar dessas questões emocionais, sim, e procurar pessoas que confiem, né? Em mim só funcionou a partir do momento que eu comecei a confiar na Sandra, no pessoal do Poder Jovem, falar, olha, eu preciso me abrir, eu preciso, sabe, desabafar e chorar, porque às vezes a gente retém muito choro, né? No meu caso era isso. Eu muitas vezes queria me mostrar forte, falar, eu sou forte e não tô nem aí pra isso, não tô nem ligando, mas não era, no fundo tava doendo. Eu tava com medo, né? No fundo eu tinha medo. E às vezes a gente fica com medo de demonstrar, né, essa fraqueza. E você observa isso nos jovens que você convive na Fundação Poder Jovem, essa questão emocional, psicológica, é algo que realmente chama a atenção? Sim, sim. Tem alguns assim que eu tenho convívio mais próximo e eu vejo isso um pouco. Não força a barra nem nada, mas a gente sabe o que está pegando. A gente imagina já o que está acontecendo. Jade, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. O programa Em Discussão Especial da série AIDS fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.